Sejam bem-vindos! Nesta apresentação, vamos mergulhar fundo nas soluções técnicas para a fabricação de componentes de alta integridade em ferro fundido nodular ferrítico, especificamente aqueles com paredes muito espessas. A base para toda esta análise é o trabalho fundamental de H. Poulsen. Bom, o nosso caminho aqui é bem estruturado. A gente começa pelo problema central, o que torna as paredes grossas tão desafiadoras. Em seguida, vamos investigar dois pilares, a pureza da matéria-prima e o controle rigoroso dos processos. Depois, faremos uma análise quase forense das falhas microestruturais mais comuns. E por fim, vamos sintetizar tudo num conjunto de boas práticas para garantir a qualidade. Muito bem, vamos direto ao cerne da questão. A espessura, por si só, introduz um desafio metalúrgico gigantesco que muda completamente as regras do jogo. E a palavra-chave aqui é tempo. Antes de mais nada, vamos alinhar o nosso entendimento sobre o material. Estamos falando do ferro fundido nodular ferrítico, um material notável que consegue ser ao mesmo tempo muito resistente e dúctil. Essa combinação que o torna ideal para aplicações de alta responsabilidade, como componentes para turbinas eólicas que precisam aguentar cargas enormes sem falhar. E isso nos traz a pergunta fundamental que guia todo este trabalho. Por que, exatamente, a produção de peças com 300 milímetros de espessura ou mais é um desafio tão grande para a engenharia metalúrgica? E a resposta, como eu disse, está no tempo. A solidificação dessas peças é um processo extremamente lento, que pode levar horas para se completar. Nesse intervalo, os tratamentos metalúrgicos que a gente faz no metal líquido, que são essenciais para a qualidade, simplesmente perdem o seu efeito. É o que chamamos de desvanecimento. O resultado? Falhas graves na microestrutura final. Ok, se o problema é complexo, a solução começa pelo básico, pelo alicerce de todo o processo metalúrgico, a pureza absoluta dos materiais que vão para o forno. A verdade é que a qualidade final da peça é definida muito antes do vazamento. Ela começa na seleção criteriosa da carga metálica. Elementos residuais, mesmo em partes por milhão, podem agir como verdadeiros venenos, comprometendo a forma da grafita e a estrutura da matriz metálica. E aqui estão os principais inimigos do nosso processo. Elementos como chumbo, antimônio, bismuto e titânio atacam diretamente a morfologia da grafita, impedindo que ela se forme de maneira perfeitamente esférica. Já o manganês tem outro efeito nefasto. Ele é um forte formador de perlita, uma microestrutura que reduz a dutilidade do material, algo que a gente quer evitar a todo custo. Então, a estratégia precisa ser proativa. Não se trata de remediar, mas de prevenir. Isso significa usar ferro gusa, de altíssima pureza, sucata de aço, com origem controlada, e um controle obsessivo sobre o material de retorno. O objetivo é minimizar a entrada desses contaminantes desde o início. Agora que garantimos a pureza da base, vamos para as etapas de intervenção direta no metal líquido. São momentos cirúrgicos, onde a microestrutura é de fato construída, e onde não há margem para erros. O tratamento segue uma sequência lógica e rigorosa. Primeiro, a dessulfuração, que limpa o caminho para o magnésio agir. Depois, o tratamento com magnésio, que é o que força a grafita a crescer de forma esférica. E, por fim, a inoculação, que cria os embriões, os núcleos onde os nódulos de grafita irão se formar. Dentre essas três etapas, a inoculação é sem dúvida a mais crítica em paredes grossas. Por quê? Porque o seu efeito é o mais sensível ao desvanecimento que já mencionamos. Ela é a batalha mais difícil contra o tempo. E isso nos leva a uma solução elegante, a inoculação tardia. A lógica é simples. Se o efeito do inoculante se perde com o tempo, então devemos aplicá-lo o mais tarde possível, o mais perto do momento da solidificação. Por isso, a inoculação no molde é a mais eficaz, seguida pela inoculação no jato e, por último, a na panela. Bom, nós vimos a teoria e a prática ideal. Mas o que acontece quando algum desses princípios é violado? Vamos agora analisar as microestruturas defeituosas para entender a assinatura que cada falha no processo deixa no material. O primeiro defeito que vamos investigar é a chamada grafita chunk. Ela é uma forma degenerada de grafita que aparece quase que exclusivamente em peças de solidificação lenta, sendo um dos maiores fantasmas nesse tipo de produção. A análise micrográfica é clara. A citação aponta para as duas causas que já discutimos: tempo de solidificação longo e contaminação. E tem mais, a presença de perlita na matriz é a prova de que o efeito do inoculante se deteriorou antes de completar o seu trabalho.
As causas são uma combinação de fatores químicos e de processo. E aqui há um ponto fascinante: o cério. É um elemento que, em paredes finas, é adicionado para neutralizar contaminantes. No entanto, em paredes grossas, o excesso de cério se torna um dos causadores da grafita chunk, um remédio que vira veneno dependendo da dose e da condição. O próximo defeito é a microchupagem. São pequenos vazios internos, um defeito traiçoeiro que compromete a sanidade da peça e que está ligado diretamente ao balanço químico da liga. A evidência aqui aponta para um grau de saturação de carbono incorreto. Para essas peças, a recomendação é trabalhar com uma composição ligeiramente hipoeutética, com um grau de saturação entre 0,96 e 0,99. Isso ajuda a controlar a expansão durante a solidificação e a evitar a formação desses microporos. E por fim, vamos observar os sinais inequívocos de uma inoculação que não foi eficaz o suficiente ou, mais provavelmente, que perdeu seu efeito no meio do caminho. Os sintomas são clássicos e fáceis de identificar na micrografia: a presença de perlita e carbonetos numa matriz que deveria ser ferrítica, junto com nódulos de grafita pequenos e de formato irregular. É a assinatura digital de uma nucleação deficiente. Diante de tudo isso, podemos agora consolidar todo esse conhecimento em um protocolo, um conjunto de recomendações práticas para alcançar, de forma consistente, a qualidade exigida nessas peças tão desafiadoras. Então, o que fica claro é que o sucesso depende de uma abordagem holística, começa com a pureza da carga, passa pelo controle preciso da composição química da temperatura, pela escolha correta das ligas de tratamento e culmina na tecnologia de inoculação mais avançada possível. Não há uma bala de prata, há um processo rigorosamente controlado. E isso nos leva à tese final deste trabalho. A verdadeira qualidade em aplicações de alta responsabilidade como esta não é alcançada com antídotos para remediar problemas de contaminação. Ela é construída sobre dois pilares: pureza fundamental da matéria-prima e um controle de processo inabalável. A questão que fica é: como essa filosofia pode transformar a indústria de fundição de alta tecnologia?